Elivaldo, nesses últimos tempos, a situação do Brasil se tornou crítica. Pandemia, crise econômica e agora uma crise política que não estava no radar, né, Elivaldo? Normalmente você acompanhava duas, no máximo, dois fatores desse. Geralmente, uma crise econômica leva uma crise política, elas são muito integradas. Agora, esse terceiro componente extremamente grave, com consequências ainda incalculáveis, que é a pandemia da Covid-19. Então, nós temos aí uma crise tríplice, das mais preocupantes jamais vista no país. Vamos conversar com o senador Ciro Nogueira Filho. Ele está em Brasília e conversa conosco através da internet para trazer informações a respeito de como estão as coisas a partir da perspectiva do Senado Federal, dos partidos políticos, já que ele preside um dos mais importantes partidos de centro, que é o Progressistas. Senador Ciro Nogueira, boa tarde. Obrigado por atender o Jornal do Piauí. Como é que o senhor tem visto todas essas crises em conjunto? Bem, momentos difíceis no nosso país, que eu jamais imaginar de nós estarmos vivendo, né? Pela primeira vez nós temos uma crise econômica sem precedente, aliada a uma crise política e uma crise de saúde, que é essa que é a mais grave. Então nós estamos num momento de muita instabilidade política do nosso país, econômica e sanitária. Então temos que agora, os homens que têm responsabilidade no nosso país, que têm a capacidade e a missão de administrar e levar as soluções, tem que agora ter um pouco mais de sobriedade, inteligência e colocar alguns interesses pessoais ou partidários acima de qualquer situação, né, em que nós temos que dar uma solução, principalmente para as pessoas que mais precisam, que essa é a minha maior preocupação, as pessoas de mais baixa renda, os vulneráveis, as pessoas que hoje estão sofrendo muito com essa pandemia e essa situação que está sendo criada. Senador, boa tarde. Há uns 15 dias, a Câmara aprovou aquele socorro fiscal aos municípios e estados. Foi uma proposta considerada pauta-bomba pela equipe econômica do governo. Foi aí para o Senado, a Casa Legislativa, que o senhor integra. Aí há uma saída agora consensual de um novo projeto que deve sair do Senado para retornar à Câmara e ser aprovado razoavelmente em acordo com a equipe econômica. O que pode sair do Congresso Nacional em socorro a estados e municípios? Olha, é fundamental. Teve algumas situações que nós tivemos uma dedicação muito forte no tempo. A questão dos R$600, quando chegou na Câmara, era apenas R$200, e graças ao trabalho de um relator do nosso partido, que nós aumentamos para R$600. O primeiro socorro aos municípios, para garantir a questão de FPM. E agora essa situação que diz respeito a estados e municípios, que é fundamental, principalmente isso afeta os estados e os grandes municípios, como é o caso aqui de Teresina e as cidades maiores do nosso estado. Cerca de 10 minutos atrás eu recebi o relatório, é uma matéria tão importante que o relator da matéria é o próprio presidente do Congresso, presidente do Senado, senador Davi. Ele me ligou agora, me passou o relatório, que terminando a entrevista nós vamos estudar o relatório com a nossa assessoria. Encaminhei o próprio relatório agora para o governador Wellington e para o prefeito Firmino Filho, para que eles possam analisar e poder tiver alguma sugestão para que a gente possa ainda trabalhar. Pela primeira vez, o Senado Federal vai fazer uma sessão no sábado para aprovar essa matéria. É fundamental. Existe um consenso que a forma como ela for aprovada no Senado, ela deve ser ratificada pela Câmara, porque nós temos que implementar isso o mais rapidamente possível. Grande parte dos estados não vão conseguir pagar os seus servidores esse ano, alguns municípios a partir do próximo mês. Então, nós temos que dar uma solução o mais rapidamente possível, além de diversas outras matérias. Nós estamos nos dedicando, principalmente agora, no socorro às pequeas, médias empresas, para que a gente evite o máximo possível a questão de demissões no nosso país. Então, o Senado Federal nunca trabalhou, o Congresso Federal, tanto como agora, uma preocupação constante. Eu tive, até você falou que eu estou em Brasília, eu vim hoje a Teresina para ter uma conversa com o prefeito, amanhã estarei 11h30 visitando com ele o hospital de campanha, vendo o que nós podemos ajudar aqui. Eu estou muito preocupado com o alastramento dessa pandemia aqui na nossa capital. Graças a Deus, nós tivemos um prefeito aqui que tomou as medidas que pode ter sido contestado, pode ter sido, às vezes, incompreendido, mas nós estamos vendo a situação de cidades vizinhas aqui, em especial Fortaleza e São Luís, que houve um alastramento muito mais forte, perca de vidas muito mais forte,
que nós tivemos nos últimos, como que nós tivemos aqui na nossa capital, graças ao trabalho efetivo do nosso prefeito Firmino Filho e da sua equipe. Só corrigindo, o senador está em Teresina, vai participar dessa visita amanhã, a agenda aqui na capital, na visita ao hospital de campanha, ao lado do prefeito Firmino Filho. Agora, senador, o senhor é presidente do Progressistas e nesses últimos dias os partidos de centro assumiram um protagonismo na cena política em função da necessidade que o presidente Jair Bolsonaro sentiu de aproximação com essas siglas. O senhor tem dialogado com o presidente a respeito deste assunto? Como é que tem sido a postura do Progressistas frente a essa crise política? Olha, nós temos uma forma de atuar politicamente muito proativa, né? Seria muito fácil para mim, atualmente, ficar à oposição ao presidente da República, um presidente que eu não votei no presidente, né? Todo mundo sabe que o meu partido indicou o candidato a vice de um outro candidato, nós não o apoiamos, mas tenho divergência com algumas situações, mas é um homem que eu considero um homem de bem, um homem bem intencionado, em que eu acho que o amor pelo nosso país, o amor pelo meu Piauí, me fez estar aberto a, quando ele me procurou agora para pedir o apoio do partido para as medidas que quer implementar. É fundamental, um senador do Piauí não pode virar as costas para o governo federal, não pode ter uma oposição, porque na prática eu vou estar fazendo oposição ao meu Estado. Nós temos hoje uma situação muito difícil no Piauí, o Estado não tem a menor capacidade de investimentos, não tem sido capaz de gerir, por exemplo, questão de estradas, investimentos em saúde. Então nós temos a dificuldade, o governador Wellington Dias tem focado completamente nessa questão apenas de pagar salário, que é importantíssimo e é fundamental. Você imagina se nós tivéssemos hoje salários atrasados aqui no nosso Estado. Então isso, ele está correto nisso aí, mas com isso ele o lado de investimento no nosso Estado está completamente abandonado. E sem o apoio do governo federal, é impossível que essas coisas aconteçam no nosso Estado. Então, eu acho que tanto o presidente está precisando do nosso partido, do meu trabalho, do nosso apoio, quanto eu preciso para o Piauí, da minha atuação. Por que eu fui reeleito aqui no Estado do Piauí, né, com uma votação tão boa como da outra vez? Por conta do meu trabalho, que as pessoas viram em todas as cidades do Piauí. Pela primeira vez nós tivemos um homem público que colocou obras nos 224 municípios. Isso que me credenciou, a minha popularidade, as pessoas me apoiam por conta disso. Não foi meu trabalho na tribuna do Senado, apenas discussão. O senador do Piauí não pode ter esse tipo de comportamento. Então, eu acho que eu coloquei minhas divergências com o presidente de lado, está no momento, eu estou precisando do apoio dele para o governo, para o nosso Estado. Eu ontem mesmo estive conversando em videoconferência com o ministro Tarcísio de Infraestrutura. Nós temos tentando que ele venha aqui ao nosso Estado visitar diversas obras, em especial o alargamento da 135, a Ponte Santa Filomena, a nossa tão sonhada Transnordestina, que está em plena execução, graças ao nosso trabalho ela voltou. Então são obras fundamentais que, se nós não tivermos um alinhamento com o governo federal, nós iremos prejudicar o Estado do Piauí, né? Eu fiz o convite para, assim que acabar essa pandemia, para o presidente Bolsonaro visitar tanto Teresina quanto Floriano, para a entrega de 1.020 casas em Teresina, 500 casas em Floriano, visitar essas obras estruturantes do nosso Estado. E eu tenho certeza que essa parceria minha com o presidente da República só irá trazer muitos frutos para o nosso Estado. Senador, pelas suas palavras e também um vídeo que o Brasil acompanhou do presidente Bolsonaro com o líder do Progressistas na Câmara, o deputado Arthur Lira, ok, tudo certo, estamos juntos, foi essa a expressão, esse o clima. Então, eu dou como certo o apoio já, o Progressistas na base aliada ao presidente Bolsonaro, assim como os demais partidos que integram o Central. Agora eu perguntaria, as bases desse encontro, aliás, as bases desse apoio? A base é nós apoiarmos as medidas que o presidente precisa para o Congresso Nacional, e eu só peço uma coisa, apoio ao meu Piauí. Eu só peço isso, que essas obras que eu te citei aqui, e dando diversas outras obras, nós estamos fazendo agora, para você dar uma ideia, nós estamos agora embrionando fazer um projeto piloto da Codevasco aqui na perfuração de poços no nosso Estado. Tem obras estruturantes fundamentais para o Estado do Piauí, recuperação de BRs. O Piauí vai entrar num colapso de estradas muito grande nos próximos anos por conta da falta de investimento. Nós não estamos sendo capazes de recuperar as nossas estradas. Então, nós precisamos de apoio do governo federal, e eu coloquei para o presidente, presidente, no que diz respeito
Ao partido, nós vamos ter uma discussão com todos os deputados. Mas o que diz respeito a meu apoio, eu preciso de apoio ao Estado do Piauí. É fundamental, nós não temos condição de tocar esse Estado sem apoio do governo federal. E eu preciso, e ele se comprometeu com isso no nosso Estado. Nós estamos agora mesmo, eu consegui já levar recursos para mais de 120 cidades, para ajudar os prefeitos, recursos de custeio na saúde, que vão ajudar muito ao combate do coronavírus. Eu espero ainda nos próximos dias liberar para todas as cidades do Piauí receberem recursos do nosso Estado. Isso é fundamental. Eu preciso ter o governo federal ao meu lado nisso aí, um presidente da República aliado. Eu acho um erro quem se coloca agora contra, porque vai atrapalhar o desenvolvimento do nosso Estado. Então, ele vai poder contar. O meu compromisso, o que eu pedi a ele, lógico que se ele quiser escolher técnicos do nosso partido para participar do seu governo, é ótimo, mas se isso não acontecer, não vai impedir. O que eu peço mesmo são obras e investimentos para o meu Piauí, que é o mais importante para mim. Senador, só uma questão, não sei se eu compreendi bem. O senhor falou que quem se posicionar contra o presidente Bolsonaro se posicionará contra o Piauí, seria mais ou menos isso? É porque não compreendi bem a fala por causa da qualidade do áudio, é isso? É diferente, eu não estou aqui também para criticar nenhuma forma de atuação, de oposição, mas meu partido vai dar o apoio que me diz respeito ao meu trabalho. Eu acho que eu prefiro muito mais, em vez de estar só criticando, atacando e não trazendo nada para o Estado, eu prefiro apoiar, discutir, debater, divergir quando for necessário. Não quer dizer que eu vou apoiar todas as medidas do presidente, não, mas as coisas importantes e o que ele puder me ajudar aqui no Estado, isso é fundamental e vocês vão ver quem vai produzir mais resultado do Piauí. Isso é a nossa atuação, ou a atuação de quem faz oposição ao governo do Estado, E por falar nessa disputa, senador, a gente sabe aí, tem acompanhado que a situação do presidente é de dificuldade de diálogo lá no parlamento, o senhor sabe muito bem disso, e enfrenta aí pedidos de impeachment, uma situação de instabilidade também na relação com o Supremo, né? Aliás, com o Judiciário, o Supremo especialmente, e, enfim, há quem aposte até em possibilidade de interrupção do mandato. O Centrão entra para garantir estabilidade ao mandato do presidente Bolsonaro? Olha, são os partidos que têm maior número de deputados, né? Os partidos de centro, hoje, quase 300 deputados. Então, se você tiver 170 deputados, você não tem impeachment. Então, basicamente, ele dá estabilidade. As pessoas que levam com seriedade lá em Brasília, que entendem pouco, não passa na cabeça do Congresso Nacional nenhum tipo de impeachment. As pessoas que estão defendendo o impeachment hoje em dia, mais para ficar bem com seus eleitores, ter as suas bandeiras políticas. Hoje não tem a menor condição, nós não temos hoje, gente, como entrar num processo de discussão de impeachment. Um processo de impeachment hoje, na melhor das hipóteses, duram 6 a 1 ano. Nós, no processo de saúde mais grave da nossa história, econômico mais grave da nossa história, instabilidade, nós íamos atrás de discutir impeachment. Não tem sentido nesse atual momento. Eu acho que isso aí, nós temos que focar no combate à epidemia, focar em medidas que possam proteger a população de baixa renda, né, tentar retomar a geração de emprego no nosso país, preparar o país para o momento seguinte a se encerrar essa pandemia, se Deus quiser, vai ser o mais rapidamente possível. Então, eu fico agindo, do meu ponto de vista, lógico que não estou aqui para criticar, nem jogar pedra em quem pensa diferente, acho que é uma decisão de cada um, mas o meu posicionamento vai ser muito mais proativo nessa pandemia. Eu tenho atuado como no Congresso Nacional, tentando fazer interlocução com o presidente, tanto com o senador Davi quanto o senador Rodrigo Maia, que são 2 grandes amigos que eu tenho. A gente já vê, temos discutido com pessoas do Judiciário, sou uma das pessoas que está tentando dar estabilidade ao nosso país nesse momento de tão grave crise. O senador Fernando Collor de Mello, ex-presidente da República, deu uma entrevista essa semana falando que acha que a situação do presidente Jair Bolsonaro é o começo de um processo que não será revertido. O senhor interpreta também desse jeito? Por que muita gente tem insistido com essa ideia? O senhor considera que há uma tentativa de retirada do presidente Bolsonaro do poder ou é uma percepção equivocada nesse sentido? Olha, o presidente estava num processo de desgaste muito com a opinião pública, com a classe política. O diálogo que eu tive com o presidente foi do mais alto nível possível. Precisando do nosso partido, ele já foi membro do nosso partido, querendo o nosso apoio. Não foi um toma lá da cá, como muitas vezes querem dizer, o presidente vai trocar cargo, não foi isso.
Eu acho que é mais do que justo eu chegar para o presidente: presidente, nós vamos lhe apoiar, mas eu preciso de apoio para o meu estado, assim como eu preciso de apoio para os estados dos outros deputados, que levem obras, investimentos. Isso é fundamental, é uma parceria que nós temos que ter, tá certo? E ele vai precisar do nosso apoio no que nós considerarmos que seja correto. Vai ter divergência, eu às vezes divido de algumas colocações da forma como ele coloca, né? Mas no que diz respeito a um apoio, no que for melhor para o nosso país, para o nosso estado, ele vai contar com o meu apoio. Agora, senador, eu insisto que a imprensa tem destacado nacionalmente também, o Centrão vai dar o apoio político, mas esse apoio também tem que ter uma contrapartida. Isso que o senhor falou, investimentos, levar obras para os estados onde os deputados e os senadores são representados. E aí comenta-se até em espaços administrativos e órgãos como Codevasf, o DENOX, o Banco do Nordeste e agora, mais recentemente, envolve até ministérios, pela dificuldade política que o governo enfrenta no Congresso Nacional e o peso dos partidos que integram o Centrão. Isso pode... O senhor confirma essa base também, ou seja, de ocupar espaços naturais em decorrência de um acordo dessa natureza? Olha, eu considero que o meu partido, os partidos, você tem os melhores quadros do país, nomes de pessoas, técnicos capazes, pessoas que podem desempenhar qualquer função. Agora, cabe ao presidente fazer essa escolha, né? Lógico que facilita muito se nós tivermos órgãos importantes, e principalmente órgãos que eu possa ajudar no desenvolvimento do Estado. Para mim seria fantástico, né? Ter um acesso e ter membros do meu partido à frente desses órgãos. Mas é uma decisão do presidente, e isso não vai ser condição nenhuma para nosso apoio. Tá certo? O que eu quero é ser ouvido, quero que as coisas aconteçam no Piauí, que os outros deputados do nosso partido possam levar também os benefícios para os seus estados. Isso é muito mais importante. Mas, fatalmente, se houver essa aliança, vai acontecer a escolha de quadros do nosso partido, eu não tenho dúvida. E como é que o senhor avaliou a situação que envolveu o ministro Sérgio Moro, a divulgação de provas, a divulgação de conversas telefônicas? Isso é um assunto que tem preocupado muito Brasília, a possibilidade de que o ministro Sérgio Moro, o ex-ministro Sérgio Moro, apresente provas contra o governo Bolsonaro? Olha, o ministro Sérgio Moro é um homem que merece o aplauso, é um ícone nacional, é um símbolo da justiça do nosso país. A forma como ele saiu é uma forma muito ruim, muito feia, né? Se a pessoa mostrar um diálogo com a afilhada de casamento, uma coisa, sabe, o próprio presidente da República, a pessoa que divulga diálogos privados entre um e outro, eu acho isso muito desleal, né? Principalmente que era um ministro com seu presidente da República. É uma mácula que o ministro Sérgio Moro vai levar no seu currículo, mas eu espero que a gente vire logo essa página, ele cumpriu o seu papel. Acho que é uma área, vou ser muito sério, que ficou muito, o seu trabalho como ministro da Justiça no dia respeito, principalmente, que é o que a minha expectativa, a segurança pública deixou muito a desejar. Achava que é uma área que precisava ter muito mais investimentos, uma legislação que pudesse proibir mais o crime no nosso país, e isso deixou a desejar, mas ele é um homem que, pelo que ele fez na Lava Jato, pelo combate à corrupção, o país será eternamente grato ao seu papel. Mas eu acho que ele, na saída, foi muito ruim a forma como ele saiu e desleal com o presidente da República. Tá certo. Quero agradecer ao senador Ciro Nogueira Filho. Muito obrigado, senador, presidente do Progressistas. Obrigado por atender aqui o nosso convite e participar com a gente do Jornal do Piauí. Obrigado, senador. Eu que agradeço. Um grande abraço a todos. Muito obrigado. E fiquem em casa. Tá certo, então. Obrigado, senador. Na medida do possível, né? Na medida do possível, fiquemos em casa, né, Elivaldo Barbosa? Bom, Elivaldo, é possível perceber realmente que o senador Ciro está muito alinhado com esse desejo de que o Brasil entre numa estabilidade, né? Que as coisas se acalmem, que as crises não sejam tão fortes. Agora, é impossível dissociar isso que o senador Ciro falou agora há pouco da questão política, da conjuntura política nacional e com repercussão no Estado. Daí eu tiro aqui algumas conclusões. Por exemplo, Centrão no governo, correto, já está totalmente acertada essa aliança. É só um detalhe aqui, outro ali. Progressistas, PL e PTB, PSB, republicanos, o chamado Centrão, com mais de 200 deputados federais e também uma boa representação no Senado, esse bloco
acertou o passo com o presidente Jair Bolsonaro e passa a integrar a base aliada ao presidente da República, ao Palácio do Planalto. Uma conclusão. A segunda conclusão: Ciro Nogueira, senador Ciro Nogueira, será o homem de Jair Bolsonaro no estado do Piauí. Será o homem De Jair Bolsonaro no estado do Piauí. O representante do governo federal no estado do Piauí. O papel que ele desempenhou, por exemplo, no governo Michel Temer. Ele deixou claro esse interesse. Então, eu não tenho dúvidas. Aqui, a base do presidente Bolsonaro é uma base muito ideológica. Sim. Não é que seja uma base desqualificada, longe de mim dizer isso. Mas é uma base ideológica, uma base de pouca inserção, de pouco testes, por exemplo, eleitorais, de pouco base eleitoral política, que isso vai valer ainda mais daqui para frente. Então, quem é o representante, em quem ele poderá se apegar aqui no estado do Piauí, inclusive para a luta política, para o confronto político? Um senador da República, um presidente nacional de um partido da envergadura do Progressistas. Então, Ciro Nogueira será o representante de Jair Bolsonaro no estado do Piauí.